Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar, e no programa de hoje você vai conhecer a história do Antônio. Após anos afastado dos caminhos do Senhor, ele recapitulou os estudos bíblicos ao lado da esposa e juntos eles encontraram, na Novo Tempo, o direcionamento que precisavam. O resultado foi tão grande que eles regularizaram a união civil e se batizaram juntos, trazendo de volta a esperança para a família. E hoje você também vai conhecer o testemunho da Lucélia. Mesmo alcançando sucesso profissional, no exterior ela enfrentou a solidão e o isolamento cultural. Descubra como a Novo Tempo foi a sua fonte de conhecimento bíblico profundo nas madrugadas e como hoje, de volta ao Brasil e atuando como empreendedora, ela prioriza fielmente sua doação mensal como uma semente para abreviar a volta de Cristo. E hoje você também confere um link com a repórter Tátila França e o pastor Natanael Castro, trazendo os resultados impressionantes da escola bíblica. Veja como o novo guia prático, automatizado pela nossa assistente virtual Esperança, alcançou mais de 3.700 lares apenas no mês de junho, em um trabalho robusto que envolveu mais de 30 profissionais da saúde e da tecnologia. E você também confere o que vai ser destaque no nosso programa de domingo, o Anjos da Esperança Empreendedores. E ainda hoje é dia de celebrar a vida dos nossos queridos doadores que estão comemorando mais um ano de vida no quadro dos aniversariantes da semana. Fica com a gente, é aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjos da Esperança, que começa agora. Oi, oi, muito bom estar com você aqui no Anjos da Esperança. Eu sou André Leite, apresentador do programa Bom de Bíblia, e nesta semana eu estou com você aqui no Anjos da Esperança. Lembrando, o Bom de Bíblia vai ao ar de segunda a quinta, às 9h30 da noite, aqui na tela da TV Novo Tempo. Logo depois do Anjos da Esperança, tem o Bom de Bíblia para você aqui na Novo Tempo. E olha, eu vou contar uma coisa para você, que se você ainda não sabe, talvez você vai gostar de saber, você que acompanha o Bom de Bíblia. Vou falar aqui, vou cochichar, hein? Presta atenção. Ó, estão abertas as inscrições para o Bom de Bíblia 2017. Tá aberta a inscrição. Se você tem vontade de participar do nosso programa, vir aqui na Novo Tempo, responder perguntas, concorrer a prêmios, olha, a tua chance é agora. Acesse novotemplo.com/bomdebiblia/inscrições. Aí você vai fazer a sua inscrição aí nesse site para participar de uma prova, ok? Então é uma prova online, é um processo seletivo online, não é só fazer a inscrição e já vir. Tem que fazer a inscrição, fazer essa prova e se você tiver entre as melhores notas do Brasil, vai ser um privilégio ter você aqui no nosso programa. Quem sabe você não é o próximo Bom de Bíblia, a próxima Boa de Bíblia, hein? Estou esperando pela sua inscrição no nosso site ali. Muito bem, e olha, eu quero agora contar para você uma história de uma pessoa que teve a vida transformada por Deus usando a Novo Tempo como um instrumento. É o Antônio. O Antônio é assim, ó, ele foi batizado quando era mais novo, mas ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor.
Só que acabou acontecendo em algum momento que a mãe do Antônio faleceu. E obviamente ele ficou muito triste com isso, toda a família ficou muito triste. Só que depois do falecimento da mãe do Antônio, a família assumiu a missão de trazer os filhos que estavam distante, dos caminhos de Deus de volta para os braços do Pai. E esse recomeço ganhou ainda mais força quando o Antônio conheceu a esposa dele, a Scarlett. Eles começaram a estudar a Bíblia e, através da sintonia com a TV Novo Tempo, receberam materiais, as revistas Esperança, e foram convidados para participar de uma classe bíblica. Foi a grande virada de chave na vida deles. E agora você acompanha essa história aqui no Anjo da Esperança. Quando jovem, quando adolescente, eu conheci a verdade, e eu me batizei. Só que assim, por alguma circunstância da vida, eu acabei me afastando da igreja. Aos 20 anos de idade, eu perdi a minha mãe. E assim, quando a minha mãe faleceu, ela confiou uma missão para minha irmã e o meu cunhado, que era de trazer todos os filhos que estavam desviados de volta para a igreja. E aqueles que ainda não conheciam, essa missão era de levar a mensagem para eles. Quando foi em 2020, eu fiquei todo esse período afastado da igreja. Quando foi em 2020, eu conheci a minha esposa, a Scarlett. Aí a minha irmã chegou e ofereceu estudo para a gente. Eu para recapitular e a minha esposa para conhecer, porque ainda não tinha feito nenhum estudo. E a gente fez o estudo, já estava finalizando o estudo. Foi quando, assim, parecia que estava faltando alguma coisa. Foi quando a gente, assistindo a Novo Tempo, a minha esposa fez o pedido de uma revista. E aí o pessoal fizeram contato com ela. E a gente foi convidado a participar da classe bíblica. E aí foi a virada de chave para a nossa tomada de decisão ao batismo. Aí terminou a classe bíblica, a gente ainda não nos batizamos pelo fato de não sermos casados. Mas aí a gente foi orientado de como deveria fazer. Quando foi em fevereiro desse ano, a gente se casou e se batizou para a honra e glória de Deus. Eu acredito que a Novo Tempo teve um papel decisivo, porque foi a partir do momento que a gente participou da classe bíblica que foi quando a gente tomou também a decisão ao batismo. Então, assim, foi muito importante o papel da Novo Tempo nas nossas vidas. O meu conselho hoje para alguma pessoa que está afastada da igreja é que volte o quanto antes. Tem sido uma experiência muito boa ter voltado para a igreja e viver ao lado de Cristo. Eu me sinto ansioso para reencontrar minha mãe, porque assim, esse era o maior desejo dela, que na ressurreição dos justos ela pudesse encontrar todos os filhos. Sabe de algo que me toca profundamente nesse testemunho do Antônio? É porque ele fala da esperança da ressurreição, da esperança de rever a mãezinha dele e toda a família estar reunida ao lado de Jesus por toda a eternidade. Porque é sobre isso que a gente fala aqui. A gente não se chama o canal da esperança, a rede da esperança, aqui Anjos da Esperança. A palavra esperança é a esperança de ver Jesus voltando nas nuvens do céu para colocar tudo em ordem novamente, muitas coisas nesse planeta que já estão fora de ordem e a morte é a principal intrusa. De repente você que está me assistindo está passando por um momento difícil, como o Antônio passou, alguém que você ama muito, faleceu e essa saudade machuca o seu coração. E a Novo Tempo tem sido um instrumento de Deus para falar dessa esperança no seu coração, para falar da esperança da volta de Jesus, da ressurreição, do reencontro. E sabe, eu fico pensando, a mãe do Antônio, a alegria que não vai ser o dia em que eles se reencontrarem, quando Jesus voltar. E ela vai poder louvar a Deus por tudo que Jesus fez na vida do Antônio, trouxe ele de volta para os caminhos do Pai. E ela vai poder agradecer a Deus, porque existiu uma rede de comunicação que foi um instrumento de Deus para trazer o filho dela para perto de Deus mais uma vez. E sabia que você, Anjo da Esperança, foi parte dessa história? Porque sem a doação dos Anjos da Esperança, não existiria essa história, não existiria Novo Tempo, não existiria essa esperança da ressurreição batendo forte no coração do Antônio. Então, se você ainda não é um Anjo da Esperança e você quer que mais e mais pessoas como o Antônio possam ter a esperança de reencontrar seus queridos que já estão descansando debaixo do pó da terra quando Jesus voltar, liga pra gente, 0 Operadora 12 21 27 30 30.
seja um anjo da esperança. Liga para cá, transforme a sua doação em histórias de vidas transformadas por todo o Brasil. Ou então, mande uma mensagem de WhatsApp, 12 98176 6630. De repente você acha mais prático mandar uma mensagem, então manda uma mensagem. Fala assim, eu quero ser um anjo da esperança. E aí a nossa equipe vai fazer o seu cadastro para você se unir a nós nesta missão de levar esperança a todo o Brasil. E agora eu quero falar com a Tátila França, a repórter aqui do nosso Anjos da Esperança, porque ela vai trazer para você e para mim os destaques do Anjos da Esperança Empreendedores deste domingo, que vai ao ar às 11 horas da manhã. O que é que vem por aí, Tátila? Olá, tudo bem? Domingo é dia de Anjos da Esperança Empreendedores. E neste domingo você confere resultados positivos do último curso lançado pela instrutora bíblica virtual Esperança, o guia prático livre do vício. Você também vai conhecer a história da empreendedora no ramo de vestuário, Tereza Cristina, diretamente do Espírito Santo. No Momento Sebrae, você vai entender como se estabelece um plano de longo prazo para um pequeno negócio. No quadro Palavra do Dia, você vai refletir sobre o grandioso e maravilhoso amor de Deus. Você não pode perder o programa deste domingo, às 11 da manhã, aqui na TV Novo Tempo. Muito obrigado pelas informações, Tátila. Então, domingo, 11 da manhã, tem Anjos da Esperança Empreendedores aqui no Novo Tempo. E agora eu quero te contar uma outra história. É a história da Lucélia. Ela era uma empresária de sucesso e tentou novos negócios em Angola, na África. Quando ela foi para lá, ela abriu uma agência de turismo, começou a ter bastante sucesso ali, mas a solidão estava pegando pesado com ela. E foi quando Deus colocou a TV Novo Tempo no caminho dela, é isso mesmo. Lá em Angola, ela começou a assistir a TV Novo Tempo e sentiu o carinho, o cuidado de Deus por ela, por meio das mensagens que ela ouvia na Novo Tempo. Um tempo depois, ela voltou ao Brasil, mas quem voltou junto com ela foi a vontade de continuar assistindo a Novo Tempo. E quando ela estava aqui no Brasil, seguiu sendo uma telespectadora do canal da Esperança. E essa história e todos os detalhes que envolvem ela, você acompanha agora. Meu nome é Lucélia, eu tenho 42 anos, sou empresária, casada e tenho 2 filhos. Aos 24 anos, eu tive a oportunidade de ir embora daqui de Natal, tentar novas oportunidades. Então, eu mudei para Angola, na África. E lá, mudei por questões mesmo de trabalho. Desde meus 13 anos que eu tinha vontade de empreender, abrir meu próprio negócio. Então, meu primeiro negócio, na realidade, foi lá em Angola, em Luanda. Na área de turismo, a gente abriu uma agência de turismo lá, desenvolvemos trabalhos na área de business, né, que a gente chama, que são os clientes que iam para Angola em busca de serviço, e nós abrimos essa agência de serviço lá. E como que a Novo Tempo entrou nessa história toda? Então, é um desafio morar fora, né, do nosso país, principalmente quando a cultura é totalmente diferente, que é o caso da África, né? E assim, tive assim um choque, né, cultural, além da gente não ter tantos amigos, a gente acaba se isolando, ficando ali acanhada, sem conversar com ninguém. E naquele momento aí foi a busca que eu comecei, né, iniciei aquela busca por Deus e ouvir Deus, saber sobre Deus. E naquela conexão, o Senhor me apresentou numa bela noite a Novo Tempo. E você lembra quais eram as dúvidas, esses questionamentos que você tinha na época? Sim, havia muitas dúvidas, principalmente com relação ao tema escatologia, porque a gente que é cristão, a gente sabe que, no fundo, nós queremos uma resposta para o que vai acontecer, para onde a gente vai, e não somente aquela evangelho raso e superficial. Então, eu buscava isso. Repeti várias vezes, eu absorvi tudo, não só no Bíblia Fácil também, como o Arena do Futuro também, entre outros, né? Foi muito importante para mim, eu considero de extrema importância Novo Tempo estar em outros países e alcançar pessoas que, assim como eu, né, se sentiam só. Agora, Lu, vocês voltam aqui para o Brasil e a realidade de vocês começa a mudar, né? Um novo trabalho, um novo ambiente. Como que foi esse retorno para o Brasil? Quando meu filho nasceu em Angola, passados 6 meses, a gente decidiu mudar, porque era mais difícil estar com a criança lá.
a questão também da estrutura. Então a gente mudou para cá e nessa mudança eu quis mudar completamente de profissão. Lá minha área era turismo, a gente desenvolveu vários trabalhos na área de turismo. E enfim, chegando aqui, eu quis mudar completamente. Eu cansei um pouco daquela realidade e vim para a área de vestidos, moda festa, de estar com mulheres, é um universo feminino. E além de você voltar para o Brasil, mudar de carreira, você continua assistindo a Novo Tempo? Ah, isso sim. Não só eu, quanto minha família também. Todo mundo está sendo evangelizado. E o Anjo da Esperança, Lu? Porque eu sei que desses aí mais de 10 anos, né, que você está aqui no Brasil, 8 a gente sabe que é você sendo o Anjo da Esperança. Como que foi para se tornar um anjo? É verdade, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil e continuei vendo os programas, inclusive eu tive na caravana da Novo Tempo, eu repensei e disse, eu vou fazer a oferta num local que eu sei que vai dar resultado, porque eu sou prova viva, né, do resultado desse trabalho e confio plenamente e, assim, gostaria de incentivar outras pessoas também a ser Anjo da Esperança. Além de você ser Anjo da Esperança, mãe, esposa, você é empreendedora. Como empresária, a gente sabe que existem vários custos. Nessa loja, a gente sabe que tem vários custos. Tem custos de roupas, tem custos talvez de aluguel, de impostos, luz. O Anjo da Esperança, a gente sabe que não é como uma conta de luz, que você tem uma obrigação de pagar ali mês após mês. São doações voluntárias. Mas nessas doações voluntárias, você não parou, você continuou aí ao longo desses 8 anos. Por quê? O que te motiva a continuar sendo uma doadora? A semente foi plantada no meu coração por Deus, né? Sobre tudo isso. E eu considero importante, pode faltar tudo, mas não pode faltar a minha doação no Anjo da Esperança, porque eu acredito que é uma forma da gente agilizar a volta de Cristo. É algo que realmente é um compromisso que eu tenho com Deus, então não pode faltar. Essa atitude da Lucélia lembra a gente de um texto que está em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Logo, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Bom, você tem a oportunidade de, assim como a Lucélia, honrar a Deus por meio dos seus recursos, unindo-se a Novo Tempo, para você poder ajudar a Novo Tempo a ser um instrumento de Deus na transformação de vidas. São programas como o Bom de Bíblia, como o Bíblia Fácil, como a Arena do Futuro, como o Consultório de Família, como a Tia Cecel, que fala ali com as crianças. Tantos programas aqui que são instrumentos de Deus para a transformação de vidas e só existem porque existem doadores como você, que está aí desse lado e ainda não se decidiu, que doam parte dos seus recursos aqui para Novo Tempo, seguir sendo um instrumento de Deus para produzir esse conteúdo que transforma vidas no Brasil e fora. Porque como você viu, a primeira vez que a Lucélia teve contato com o conteúdo da TV Novo Tempo, ela estava em Angola, porque ali também pega o sinal da TV Novo Tempo. Então, liga para cá se você ainda não é um Anjo da Esperança, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Ou então, mande uma mensagem no nosso WhatsApp 12 981 76 66 30. E olha, se tem alguém em Angola nos assistindo, assim como a Lucélia, fala com a gente por meio do WhatsApp. O WhatsApp é o jeito mais fácil de você falar, não é? Adiciona o nosso WhatsApp e fala assim, eu estou aqui em Angola, mas gostei dessa história, quero ser um Anjo da Esperança. Entre em contato com a nossa equipe de atendimento. Vai ser um privilégio ter você no nosso time junto com a Novo Tempo. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem mais histórias, mais novidades para você aqui no Anjo da Esperança. Anjos da Esperança de volta. E olha, quando você faz a sua doação aqui para Novo Tempo, você mantém não apenas a estrutura da TV, da rádio, da internet aqui da Novo Tempo funcionando, produzindo conteúdos, mas você também mantém a escola bíblica da Novo Tempo, que produz cursos que ajudam as pessoas a aprenderem mais da Bíblia, mas também a terem mais saúde, inclusive emocional, sabia? Recentemente foi lançado um curso virtual, um guia prático
para pessoas que querem se libertar de algum vício, chamado Guia Prático Livre do Vício. E essa interação das pessoas que querem participar, né, desse processo de se verem livres do vício acontece por meio da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. E a nossa repórter Tátila França foi conversar com o pastor Natanael Castro, lá da Escola Bíblica da Novo Tempo, e ele traz dados surpreendentes de resultados já obtidos por meio desse curso, ajudando pessoas em todo o Brasil já no mês de junho. Tátila? É isso mesmo. Olá para você que acompanha o programa Anjos da Esperança. No último mês, toda a TV Novo Tempo esteve falando sobre o curso prático Livre do Vício, que é um curso 100% online, feito através da instrutora bíblica virtual Esperança e que alcançou muitas pessoas. Sobre os resultados desse guia prático livre do vício, eu converso com o pastor Natanael Castro, ele que é um dos nossos pastores que trabalha ali diretamente na Escola Bíblica Novo Tempo. Tudo bem, pastor? É um prazer ter você aqui conosco no Anjos da Esperança. E eu quero saber primeiramente, qual foi o alcance do curso Livre do Vício? Olha, esse curso ele alcançou milhares de pessoas. Aí a gente vai destrinchando um pouco esses milhares, né? Porque o curso ele é dividido em dois grandes grupos. Nós atendemos aos dependentes, né, de alguns tipos de vícios e aos codependentes. Dependente é aquele que lida, aquele que tem o problema, que tem o vício. Codependente é aquele que convive. Então, falando sobre os dependentes, já foram algo em torno de mais de 2.400 pessoas. Já os codependentes, algo em torno de 1.300 pessoas. Então, a gente somando tudo, temos ali mais ou menos umas 3.700 pessoas alcançadas por esse curso ao longo desse mês de junho. Acho que é importante pontuar que é durante o mês de junho, né? Que é quando foi lançado. Eu acho que um outro número, na verdade não outro número, mas uma informação relevante sobre esse número, é que nós não estamos falando de 3.700 pessoas. Nós estamos falando de 3.700 lares. Porque quando existe um vício dentro de um lar, o problema é gigantesco e afeta a família toda. Então, nós estamos falando de 3.700 famílias que foram alcançadas e beneficiadas através desse conteúdo. Muito bem, pastor. E a gente fala aqui, ele é um curso 100% online, que é através da instrutora bíblica virtual Esperança. É uma inteligência artificial, né? Mas, para que a Esperança realmente faça esse trabalho e alcance essas pessoas, a gente tem uma equipe toda por trás. A gente consegue aqui mensurar, mais ou menos dizer, quantas pessoas trabalharam diretamente nesse curso? Olha, se a gente vai juntar todas as pessoas envolvidas, dá mais de 30 pessoas. Nós tivemos pastores envolvidos, nós tivemos psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, nós tivemos gente da área da criatividade, de produção, de design, porque, enfim, é uma atividade grande, né? E como nós comentamos em um momento, são praticamente 16 cursos dentro de um só. Então a gente precisa de muita gente para poder desenvolver esse conteúdo. Apesar de que a Esperança é uma inteligência artificial, aqui no Novo Tempo a gente não joga, não delega as coisas para uma inteligência artificial. Existe toda uma equipe por trás para que isso aconteça e o conteúdo chegue na pessoa de forma segura, de forma revisada, enfim, uma forma que seja de fato apropriada para aquele tipo de conteúdo e para aquele público que a gente está querendo alcançar. Ok, pastor, muito obrigada por essas informações importantíssimas. Tudo isso, gente, para dizer todo esse trabalho, todo esse alcance de pessoas que acessaram o curso, como o pastor Natanael muito bem falou, né? Na verdade, famílias, mais de 3.700 famílias, né, podemos assim dizer, foram alcançadas por esse curso, que buscaram ajuda. E isso só aconteceu, só é possível por conta da sua doação, porque ela realmente faz diferença aqui na TV Novo Tempo. Então, nosso muito obrigada. E a gente vai deixar aqui o nosso Pix para você que quer continuar ajudando, quer fazer aquela doação extra, ou se ainda você não é um anjo da esperança, eu estou falando com alguém que não é anjo da esperança, então, por favor, quer fazer parte dessa corrente do bem? Aproveite e faça sua doação. Seja também você um anjo da esperança. Sou Novo Tempo. É com você aí no estúdio. Muito obrigado, Tátila, por nos trazer esses dados aí, essas informações tão relevantes e impressionantes. Obrigado também, pastor Natanael. Porque quando a gente está falando desses números, né, 3.700 pessoas alcançadas por meio desse curso Livre do Vício, a gente está falando, não são apenas números, a gente está falando de 3.700 pessoas que estão vivendo em liberdade, estão mais próximas de Deus, estão vivendo em paz, famílias que foram reconstruídas. E sabe,
tudo isso só foi possível porque você fez a sua parte. Porque se a gente não tivesse a sua doação como anjo da esperança, nada disso poderia acontecer. Uma equipe multidisciplinar não teria como estar existindo em prol desse projeto. Então, se você é um anjo da esperança, já, muito obrigado. E se você ainda não é um anjo da esperança, nos ajude a continuar mantendo projetos como esse. Liga pra gente, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Seja um anjo da esperança, ajude mais e mais pessoas a saírem do vício. Ou então mande mensagem pro WhatsApp 12 98176 6630 e fala: quero ser um anjo da esperança. E agora a gente vai comemorar os aniversariantes da semana. Muito bem, aqui eu tenho uma caixinha com o nome de vários aniversariantes dessa semana. Vamos ver para quem vai nosso primeiro abraço. Vai para a Lucilena Alves Dias Santos. Ela fez aniversário agora dia 11 de julho, 63 anos. Ela é de São Luís de Montes Belos. Parabéns, Lucilena. Deixa eu ver mais um aqui, vamos ver quem é a outra pessoa. É a dona Eunice Rodrigues de Lima Soeiro. Ela fez aniversário dia 6 de julho e ela completou 70 anos. Parabéns aí, dona Eunice. Ela é de Aracruz, no Espírito Santo. Dá tempo de mais um aqui? Então, mais um parabéns aqui. Vou pegar lá do fundo aqui para não desprivilegiar o pessoal que ficou com o nomezinho aqui no fundo. Ó. Aqui é de uma anjinha da esperança. É a Letícia Gabriele Raulino Gordiano. Ela completou 12 anos de idade no dia 6 de julho e ela é do estado do Amazonas, da cidade de Manacapuru. Parabéns, Letícia! E olha, dá tempo de mais um. A produção falou que dá tempo de mais um. Vamos lá, rapidamente aqui. Vamos ver, será que vai só mulherada hoje aqui? Olha, para não ser só mulherada, teve um menino, um anjinho da esperança, o Natan Custódio Lins da Fonseca. Ele completou 12 anos, agora no dia 8 de julho. Ele é de Maceió, Alagoas. Parabéns, Natan! Que Deus continue te abençoando com muita vida e com muita saúde. Bom, eu vou ficando por aqui na minha participação do Anjo da Esperança nessa semana. Na sequência, tem Bom de Bíblia, a gente vai se ver lá e eu te lembro, inscrições abertas para a temporada 2027 do Bom de Bíblia. Acesse o site novotempo.com/bomdebiblia/inscrições. Você faz a sua inscrição lá e vai ser direcionado com as informações para fazer parte do processo seletivo aqui para o Bom de Bíblia. Eu te espero, quem sabe você não é o próximo Bom de Bíblia, a próxima Boa de Bíblia. Muito obrigado pela sua companhia ao longo dessa semana aqui no Anjos da Esperança. A gente se vê na TV Novo Tempo, no Bom de Bíblia, em algum momento aqui no Anjos da Esperança também. Tchau, tchau!